Olá, sou o Padre Zeton e é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nessa grande saga, nos preparando rumo ao caminho da paz, o verdadeiro caminho da paz, onde nós vamos aqui passo a passo aprender muita coisa boa sobre o transtorno de ansiedade. No vídeo anterior que eu aqui coloquei, eu falei muito claro sobre a ansiedade, os passos, quais os tipos, os sintomas. Agora nós vamos fazer aí um passeio em cada tipo e estou trazendo aqui para hoje um que é preocupante. Olá, sou o Padre Zeton, sou pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, Diocese de Santo Amaro, São Paulo, no setor Grajaú. Sou formado em Filosofia e Teologia e tenho pós-graduação em psicanálise e muitos estudos em psicologia e muitas outras coisas mais. E venho desenvolvendo todo um método para ajudar as pessoas a regularizar esse transtorno que faz parte da nossa vida, mas que não pode nos levar para o mal. Bem-vindos, juntos vamos mergulhar no transtorno contra a ansiedade. Essa parte, e assim nós vamos juntos viver essa dinâmica do céu. Deixa eu só preparar aqui, né? E aí a gente vai junto nessa parte. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar basicamente do transtorno de ansiedade generalizada. E a maioria de transtornos ela tem um conhecimento pelas siglas, né? TAG, TOC, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. TOC, eu falei lá semana passada, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E assim, tantos outros vão tendo seus apelidos para ficar mais fácil da gente falar. Então, quando eu estiver falando aqui de TAG, quando eu estiver falando aqui de TOC, aí você já fica sabendo. Mas eu vou tentar até me policiar de falar mesmo para a gente entender. Mas é preciso prestar muita atenção. Agora, eu vou precisar de uma ajuda sua. Eu preciso que você pega aí, né? Se você está chegando aqui agora no canal, você se inscreva nele, você aperte o sininho e para você receber tudo e compartilha. O mais importante é compartilhar. Se você vê que tem pessoas que precisam dessa ajuda, você compartilha esse vídeo para poder ela entrar nesse caminho para a paz. Também já quero deixar bem claro desde aqui do início, não é um vídeo curativo, não estou apresentando solução imediata, não. Estou trazendo para você uma realidade em que você pode, se você seguir o passo a passo, você seguir certinho os caminhos que se devem seguir, eu te garanto que você vai chegar à verdadeira paz. Então é preciso entender que o transtorno de ansiedade, ele se torna transtorno quando ele sai dos equilíbrios, sai dos moldes, sai do caminho que precisa ser percorrido no nosso dia a dia, porque a ansiedade faz parte da gente. A ansiedade ajuda a gente a tomar decisões, a gente não fazer certas coisas. Ela está muito linkada com uma virtude chamada prudência. E só que ela sai, ela quer tomar conta de tudo, aí começa o transtorno. Então, hoje nós vamos falar de forma especial sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Quero trazer para você de forma bem específica. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, você pode aqui nos comentários fazer sua pergunta, que eu e minha equipe a gente fica bem atento e aí nos próximos vídeos a gente vai trazendo as respostas ou quando eu fizer uma coisa ao vivo a gente responde também. Mas o mais importante é ficar atento ao que a gente tem a falar e assim a gente poder caminhar junto para vencer esse mal. Você quer vencer esse mal? Então vamos juntos, que eu tenho uma proposta maravilhosa. Então vamos conhecer o transtorno de ansiedade generalizada? Ai, padre, o que é um transtorno de ansiedade generalizada? TAG é uma condição de saúde mental que afeta muitos indivíduos. Ela começa na infância, ela tem um jeitinho ali de atacar na infância e vai levando, né, muitas pessoas a desordenar a vida e assim
a gente acaba, né, se identificando e às vezes tem que buscar tratamento, buscar ajuda. E aqui nós vamos apresentar para você pontos bons, os principais pontos, o que você precisa saber para você se identificar, reconhecer que você precisa de ajuda e eu estou aqui para ajudar você, né? Então, a definição de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, é caracterizada pela preocupação excessiva e persistente sobre diferentes questões, como trabalho, saúde, finanças, que ocorre na maioria dos dias, pelo menos ali uns bons meses, né? Eu não gosto de dar número preciso, mas, né, leva bons meses isso. E com isso, às vezes a gente acaba desencadeando um monte de coisa na vida da gente e que isso perturba, e a pessoa fica muito preocupada, a pessoa fica muito latente, né? A pessoa fica sofrendo muito desse mal, né? Então é preciso a gente saber mesmo o que a gente está precisando, né? Então, preocupação excessiva, né? Uma expectativa assim apreensiva de coisas, com tarefas, com cuidados, com muitas coisas que a gente tem que fazer, muitas preocupações no dia a dia, com as pessoas que a gente convive, onde a gente vive, com quem a gente anda, tudo isso, né? Às vezes atrapalha o nosso dia a dia e é por isso que ele se torna um transtorno e que tem feito muitas pessoas sofrer. O transtorno de ansiedade precisa ser muito cuidado, muito tratado, e ele é meio perigoso para quem não acredita nele. O pior de todas as doenças, principalmente a doença mental, é a desinformação, é o heroísmo. Muitas vezes a pessoa acha que dá conta, a pessoa se acha por si só que vai vencer, que vai fazer o que bem quer. Muitas vezes é pela caracterização de autossuficiência, autoajuda, né? Às vezes tem gente que acha que já vai, por isso que às vezes nem termina o vídeo, porque o padre não apresentou solução. Não estou dizendo ninguém aqui que eu vou dar a solução aqui agora, estou apresentando um mal, e às vezes a solução de um mal é quando a gente começa a conhecê-lo, quando a gente começa a entender o que esse mal pode fazer para a nossa vida. E é o que eu quero falar para você aqui agora sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender que tudo começa pelos sintomas, porque o corpo ele vai dando sinais. O corpo ele vai mostrando para nós. E a gente precisa ter, né, esses sinais bem enraizados para poder a gente seguir por um caminho em que a gente não se perca nesses sinais. E é por isso que é essencial, né, a gente trabalhar essa realidade do transtorno generalizado, né, da ansiedade generalizada. Então, eu quero trazer para vocês alguns sintomas. Por exemplo, preocupação constante. E essa preocupação, ela consegue fazer com que você tenha uma dificuldade profunda de controlar a sua ansiedade. Como eu digo, às vezes a gente está ansioso com alguém que vai chegar, mas se eu fico muito preocupado, meu Deus, será que ele vai gostar da minha casa? Será que ele vai gostar da comida? Será que vai dormir bem? Será que vai gostar de dormir aqui? Será isso? Será isso? Muita preocupação. E isso vai fazendo com que você não tenha sossego, não é verdade? E às vezes você pode ser uma dessas pessoas que está aí sofrendo desse mal, passando por essas necessidades, né? Precisando vencer este mal, de poder realmente realizar, né, a busca desenfreada para vencer esse transtorno. Então, onde você começa a achar que é difícil controlar, é difícil me impulsionar, e isso vai trazer um monte de coisa. Mas a gente precisa ir vendo, né? A inquietação, né, que é a sensação de estar à beira de um nervoso, a irritabilidade, né? A fadiga, que é o cansaço devido à tensão nervosa, a dificuldade de concentração, sensação de mente vazia ou dificuldade de focar em algo, né?
Mas eu quero falar aqui para vocês de forma bem séria, ó. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Será que você não está assim? Fadigabilidade, sabe? Fadiga, dia a dia, quando você começa a pensar naquela preocupação, você começa a ter fadiga só em pensar que aquilo pode acontecer ruim. Será que não é a hora de ver se isso precisa ou não ser mudado? Também a gente vai percebendo, né, algumas coisas no nosso dia a dia que a gente precisa consertar, que é ordenar as coisas. Aqui eu faço isso, aqui eu faço isso, aqui eu faço isso, né? Para você vencer preocupações, você faz ali uma listinha. Tem gente que faz na mente, tem gente que faz numa agenda. Eu tenho a minha agenda. Então, eu vejo que as coisas mais difíceis daquele dia eu boto primeiro. Procuro fazer logo. Fazendo logo, eu vou e vejo que o resto do dia eu tenho para resolver coisas fáceis. E aí eu vou, projeto coisas para amanhã, coisas para tarde, coisas para a noite. Geralmente no meu dia a dia da semana, à noite, fica muito reservado à missa e muito esporadicamente uma reunião pós-missa ou gravação, alguma coisa assim. Mas geralmente é a missa. Meu dia encerra com a missa. Depois da missa, né, faço ali os últimos momentos com paroquianos, fechamos a igreja, aí eu vou para casa. Aí eu vou para casa descansar, né? Mas a tarde, ela é intensa. Por quê? Porque a tarde toda é de atendimento. Tem dia da semana que é de visita. Então é intenso. De manhã é uma mescla de responder perguntas, ver pedidos de orações e entrar em oração. De manhã eu faço um bom longo período de oração, onde eu tenho que rezar as coisas. Então eu já tive um momento de que, se nada disso acontecesse, eu ficava doido. Eu já ia dormir preocupado se eu ia dar conta daquilo no outro dia. E aí eu fui vendo que não é, a minha vida não pode ser pautada nisso. Eu preciso mudar. E foi quando eu encontrei com esta aventura maravilhosa de estudar a psicanálise e nela descobrir um caminho, e esse caminho leva à verdadeira paz. Então, vamos, né, entender que sintomas principais são a preocupação constante, a inquietude, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, irritado com as situações de qualquer coisa do cotidiano, né? Sintomas físicos como tensão muscular, dor de cabeça, distúrbios do sono, perde o sono, fica sonolento demais, sudorese e tantas outras coisas assim, a gente precisa ir entendendo que é um grande mal e que pode prejudicar a nossa vida. Então, diante disso, meu irmão, minha irmã, a gente já deu aqui um grande passo. A gente já sabe os sintomas, a gente já sabe as dificuldades, a gente já sabe se identificar. A gente pode ter crise de ansiedade, mas pode ser que não seja generalizada, mas generalizada que eu digo que ela ataca tudo, né? Mas eu posso estar com algum tipo de sintoma, então a gente já sabe por onde caminhar, por onde pedir ajuda, por onde começar, né? E é preciso que a gente entenda o que pode causar e trazer fatores, né, de risco. Uma das primeiras causas é a genética, né? Uma história de família, né, no meio da família, um bisavô, um avô, um tio, uma avó, o pai, mãe, que tenha tido transtorno de ansiedade, isso pode aumentar o risco de você ter, né, esse transtorno. O ambiente, se você é criado, foi criado, é criado ou vive num ambiente, né, que pode trazer estresses como traumas, eventos de vida significativo e pressão diária. Então você pode trabalhar num lugar com muita pressão. Eu conheço um monte de amigos que trabalham em bancos, são gerentes, mas tem cota para apresentar no dia. Tem muitos que só vão dormir com Rivotril. E quando eu apresento para eles, olha, aqui está um método, entra aqui nesse caminho que você vai dormir sem remédio. Nada contra medicação. Medicação tem a sua hora e seu tempo. Mas isso aqui não tem contraindicação. Isso aqui pode ser usado a todo instante, que ele só vai trazer o bem.
eu uso em mim todo santo dia para poder que as minhas correrias não me roubem e me atrapalhem, né? E muitas vezes falta isso na gente. Então, muitas vezes dentro de casa, né, muita gritaria, pai e mãe que briga, irmão que briga, tem rivalidade de irmãos, a criança começa a crescer naquilo ali, são fatores preocupantes. No futuro, essa criança vai ficar com um transtorno, ela vai ser ansiosa, porque ela vai querer o tempo inteiro corrigir isso, ela vai querer o tempo inteiro ajudar, ela vai querer o tempo inteiro trazer mudança para essas coisas. E com isso, né, é perigosíssimo, né, o ambiente em que a gente vive, que a gente trabalha, na escola, faculdade, na igreja, onde a gente está, a gente precisa ter esse cuidado para não deixar, né, que o transtorno ataque a nossa vida. E aí, como muita gente tem aí sofrido, caindo em depressão, desistindo de viver, e o que a gente quer é que você sorria, né? Até mesmo deixe a vida levar, que a tristeza tem que ir embora mesmo. E a vida indo ali certinha, com Deus no coração, com amor, com tranquilidade, fazendo tudo certinho, ó, é sempre bom. A gente sabe que vai dar tudo muito certo. E diante disso, temos também a química cerebral, né? Que são alguns desequilíbrios de neurotransmissores. O cérebro, ele é como se fosse uma grande rede de energia. Já viu quando você passa pela rua, tem aquelas torres imensas com aqueles fios imensos? Já passou perto de uma base de estação da empresa de energia da sua cidade? É tanto fio por ali, cada fio leva energia para cada canto da cidade. O cérebro ele é assim, ele é cheio de fios condutores dentro da cabeça da gente. E quando um fio desse dá tilt, pode ter certeza que alguma coisa no organismo vai sentir. Então, os desequilíbrios em neurotransmissores. E aí que entra o psiquiatra, porque ele é médico disso. É ele que vai receitar a medicação certa. Às vezes o estresse causa isso. Aí basta tirar todo aquele rumo do estresse e trazer um pouco mais de tranquilidade, dormir melhor, essas coisas todas, né? E isso aqui não estou dizendo que é a receita. Cuidado para não se enganar com esse vídeo e depois dizer que o Padre Zeton está trazendo solução, mas não fala tudo. Não, estamos explicando o que é que acontece, os fatores que podem me trazer riscos de cair no transtorno generalizado, né? Serotonina e dopamina são duas proteínas que são, se ela faltar no cérebro, ela destroça nosso sono, nosso humor, tudo, né? Também pode ser pela personalidade, né? Perfeccionismo, sua personalidade é uma pessoa muito perfeccionista. Você pode ser também de autoestima ou de baixa estima, pode contribuir. Você exige perfeição, aí depois quando você vê que nem você nem o outro é capaz de ser perfeito, começa os atritos da ansiedade a bater, né? Então essas coisas é preciso entender. Tudo que eu estou falando aqui, eu peço a você uma coisa. Eu peço com muita atenção. Eu peço a você que você entenda que são dicas, que é como se fosse uma aula para você entender aquilo. Eu não estou apresentando agora, eu tenho uma solução e eu vou trazer para você e por isso é preciso que a gente comece a subir esse morro aqui. Quando a gente chegar num ponto do morro, nós vamos ter uma solução, um caminho muito melhor para subir, porque lá no topo do morro está a verdadeira paz. O equilíbrio total da sua emoção e a sua ansiedade ali tranquilinha, fazendo a função dela. Então é importantíssimo, repito, que você entenda que estamos conversando sobre ansiedade. Você percebe que às vezes tem pessoas que elas têm uns tiques de pessoas ansiosas? Eu tenho um tique que eu fico muito assim. Mas isso aqui, às vezes é com ansiedade, mas isso aqui é muito porque quando eu fico muito sentado,
Vem de vários fatores. Quando eu era criança, a gente só escutava a música balançando. Vem daí. Às vezes eu estou sentado, meu fêmur começa a meio que ficar dormente, a minha perna. Então eu começo a mexer o pé, começo a me mexer para que as pernas não adormeçam, porque eu tenho tendência à trombose. Então são vários mecanismos. Só que tem gente que vai olhar para mim e falar, o padre tem ansiedade, o padre está ansioso. Não é por aí. Eu sei muito bem quando eu estou na crise de ansiedade. Eu tenho outros sintomas que já percebo quando ela está chegando e eu já uso meu método, meu mecanismo e ela fica pianinha na minha vida. Então, sabendo isso, que eu posso, né, reconhecer quem eu sou, reconhecer o que eu tenho, a gente pode ir avançando mais do que a gente pode ver que a ansiedade generalizada pode fazer na nossa vida. Se você chegou até aqui, nossa, graças a Deus. Então, mais uma vez, manda esse vídeo para as pessoas, comenta, né? Vamos até o final, só você tem a ganhar. E vai ganhar muito. Muita informação para a sua vida. E seguindo comigo passo a passo, nós vamos chegar a essa paz. Você deseja paz? Não falo só paz aqui no sentido de descansar. Ah, eu vou lá para o Nordeste, para uma praia, e vou ficar lá. Não. Eu falo paz interior. Paz dentro de você, harmonia dentro de você. É isso que eu estou falando. E é o que eu desejo para você e eu quero te dar com todo carinho para você receber e, no fim das contas, a gente rir muito e sonhar muito e viver muito, que isso faz muito bem. Agora, nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Os efeitos na vida diária que a TAG pode nos fazer, que é e pode interferir na pessoa que pratica esportes, pode interferir no trabalho, pode interferir nos relacionamentos, né? Pode ir reduzindo a qualidade de vida. Porque você imagina você ficar nervoso o tempo inteiro. Imagina você ficar preocupado toda hora, tudo te preocupa, tudo te amedronta, tudo te rouba, né, a graça, a alegria. Ficar ali, né? Já pensou isso? Que mal isso pode acarretar na vida da gente? Então é diante disso que a gente precisa tomar muito cuidado para poder não deixar esse grande mal roubar a nossa vida. O esporte é um lugar assim que ele faz muito bem para a vida, mas ele tem muitas cobranças, né? Principalmente se você é um esportista de competição, se você segue por uma linha de competição, um judoca, né? Alguém que corre, nada, futebol, tem torcida, envolve tudo isso. São assim exponenciais muito grandes de ter o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o diagnóstico, quem pode dar é o profissional. É sempre o psiquiatra, psicólogo, psicanalista que pode trazer diagnóstico, né? Porque nós somos relacionados à saúde mental, os profissionais da saúde mental, né? Que através de uma conversa, uma espécie de entrevista, né? Questionários, avaliações dos sintomas, pode fazer com que isso seja critérios de diagnóstico. Diagnosticado, aí a gente pode trabalhar uma realidade mais abrangente e ali a gente pode chegar. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e quando eu gosto muito da pessoa, conta história de vida, né? Primeira infância, do que lembra. Segunda infância, geralmente a gente lembra quase tudo, né? Terceira infância, a primeira adolescência, a média adolescência e a adolescência tardia. E aí, se for gente de acima de 40, aí a gente vê a juventude, vê tudo isso. Então, quando a pessoa vai contando a história, eu vou ouvindo. Por isso que a psicanálise é boa, porque você vai ouvindo e vai ali, né, investigando dentro do que a pessoa está falando. E olha, 99,9% eu detecto os gatilhos que eu preciso trabalhar na vida daquela pessoa. Quantas pessoas chegaram até mim nesses últimos anos
e veio pedir conselho, veio desabafar, e aí eu começo a conversar, e eu logo bato no ponto certinho, e vou ali dando os conselhos, né? A pessoa quer, às vezes, direção espiritual, às vezes a pessoa quer um acompanhamento, e depois o sorriso volta para a vida e a pessoa vive muito tranquila. Quantas vezes tem acontecido isso nos confessionários em que eu estou ali propondo? Por quê? Porque a gente tem essa estratégia e quando a gente pega o diagnóstico, a gente sabe que vai tratar. O psiquiatra já sabe que vai medicar, o psicanalista já sabe aonde ele vai agir, interagir, fazer exercícios e tantas outras coisas. E é através disso, né, dessas terapias, desses estudos, que criei um método com 100% garantia de a gente chegar, né, e viver a verdadeira paz. Não é utópico, não. É algo que a gente precisa, tem, mas perde com o decorrer da vida. Então, as estratégias geralmente é o que eu estou falando. Exercícios, técnicas, vários tipos de técnicas de relaxamento, né? Tem que saber qual que encaixa. Então, padre falou técnica de relaxamento, vou procurar aqui uma técnica de relaxamento. Não, tem tudo isso. Tem uma costura de todas essas técnicas que a gente precisa entender. Estou trazendo para você como eu posso te ajudar, como eu posso te tratar, como eu posso e como muitos profissionais também podem te ajudar e podem te tratar. Cada um acredita naquilo que desenvolveu, né? O psiquiatra, ele sabe, ele também é dono de terapia, ele também vai questionar, mas ele é médico, ele vai entender que certas coisas vai precisar de remédio, né? Ninguém vai num clínico e volta sem uma receita médica. Ninguém vai no otorrino com o ouvido inflamado e não volta tomar antibiótico e remédio para aplicar lá dentro. Você vai no ortopedista com o braço inchado, ele vai tirar raio-x e vai receitar medicamentos, fisioterapia. E assim vai, né? O psicanalista, ele vai te escutar. E aquilo que ele escutar da sua verdade, da sua vida, da sua história, ele vai detectar ganchos e ele, através desses ganchos, vai tentar desligá-lo com você mesmo. E você vai ver que, se desligando ganchos que tem na nossa vida, a gente fica muito melhor. E aí, sabendo tudo isso, é hora da gente começar a ter aquele feeling de entender, eu preciso de ajuda. Eu preciso correr para ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que me dê força, que me dê as palavras certas. Sabe quando você chega em casa, sua casa está tão bagunçada? Sabe quando você chega de uma viagem de uns 15 dias e a casa está tão bagunçada e você não sabe por onde começar e você vai chamar alguém, uma faxineira, uma empregada, uma empresa de faxina, sei lá, uma amiga, e ela simplesmente começa a arrumar a sua casa, né? Ela começa a arrumar, daqui a pouco fala, tá pronto. Você vai, olha, a sua casa tá limpinha, cheirosinha, tudo arrumadinho, tudo quietinho. É assim que a terapia muitas vezes vai fazer. Às vezes a gente não consegue mais por onde começar aquela faxina e o profissional que é neutro, por isso não pode ser amigo, melhor amigo, tio, primo. Eu tenho um tio que é psicólogo, ele vai me atender. Ele não vai poder te atender, né? Porque tem que ser neutro, né? Um psicanalista, um psicólogo não pode ter amizade com o paciente, senão perde todo o vínculo tratativo. E ali o neutro, ele não vai começar de qualquer ponto, mas ele vai pôr no lugar, ele vai te entregar arrumado. E é essa confiança que a gente precisa ter com as pessoas para aqui, ó. Organizar a louca da casa, como diz Santa Teresa de Ávila. Então, se a sua ansiedade está afetando o seu cotidiano, está afetando a sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, nos seus estudos, você precisa buscar a ajuda profissional com urgência. Mas se você tem vindo, né, e está querendo sair dessa ansiedade e não deixar que ela leve ao extremo de ter que ser medicado, fique comigo aqui. Vamos juntos nessa saga
para equilibrar a ansiedade na nossa vida. Porque eu tenho uma grande notícia para você. O caminho para a paz. Como vencer a ansiedade na nossa vida. Eu venci na minha e quero ajudar você também a vencer. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de dar o seu like. Não se esqueça de fazer um comentário positivo, perguntas, né? Se fizer crítica, que seja construtiva, na paz. E se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as nossas, né, publicações. E até o próximo vídeo, onde nós vamos falar de mais um transtorno de ansiedade e o que ele pode estar proporcionando na nossa vida, pode estar destruindo a nossa vida, pode estar acabando com a nossa vida. E não espere, não pague para ver, não espere por uma UTI, não espere ter que se embriagar de remédios, não espere o mal, a tragédia acontecer. Mas vem comigo, vamos começar juntos essa grande jornada. Nesta saga, vencer a ansiedade, isto para chegar na verdadeira paz. Deus abençoe você.